E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco de Roberto Justus e Carol Conká. Eu creio que a gente pode fazer um paralelo entre esses dois personagens, entre essas duas pessoas. O que ela fez no Big Brother Brasil, os comportamentos dela, muito narcisistas, controladores, manipuladores e a crueldade, a maneira como tratava as pessoas e como humilhou algumas pessoas ali dentro, me lembrou muito Roberto Justus. Roberto Justus, em seu programa O Aprendiz, fazia a mesma coisa. Essa é a percepção que eu tenho. Agia de modo muito parecido. E aí, algumas pessoas podem de repente fazer a seguinte consideração: mas são dois programas totalmente diferentes, em épocas diferentes. O programa do Justus era esperado que ele se comportasse daquela maneira, porque ali ele era o patrão. Aí outra pessoa pode colocar outra consideração que mas o Justus estava ali como o empregador, o patrão, o chefe, ou seja, ele estava, de certo modo, simulando ali a pessoa que está pagando a outra pessoa, logo a outra pessoa tem que cumprir com as metas, com os objetivos, aquilo está mais relacionado a uma perspectiva profissional e ele é o chefe e quem a Carol Conká pensa que era para poder se colocar numa situação como Big Brother Brasil, que é totalmente diferente, não tem nada a ver com desempenho profissional nem nada, para tratar todo mundo como se fosse empregado dela. Alguém pode colocar esse tipo de argumentação, só que uma coisa não deixa de ocorrer, que é o que? Ambos tiveram comportamentos condenáveis. Não é o caso de se absolver ninguém, moralmente falando. Não é esse o caso. O caso é de também se condenar Roberto Justus. Ele tinha e tem sempre comportamentos muito questionáveis e comportamentos são muito semelhantes a esses que foram apontados na Carol Conká. E aí o ponto é esse, que os comportamentos são condenáveis e tem que ser condenado também numa pessoa como ele, que continua sendo popular. Ele tem uma popularidade ainda mantida. Claro, ele é odiado por muitas pessoas, né, há uma rejeição que existe e tal, os programas que ele fez parece que não tiveram sucesso, porque onde colocam o Roberto Justo parece que não vai muito para frente, porque é uma figura antipática. Mas a questão é o volume de condenação e de massacre que ela recebeu, ele não recebe. Não estou dizendo que ela tem que ser absolvida de nada em termos morais, de que o que ela fez tem que ser de alguma forma relevado. Não, de forma alguma. Parece que são comportamentos muito condenáveis, mas ele fazia exatamente a mesma coisa. E aí a minha questão é: por que será? Por que será que ela é tão massacrada e ele, de certa forma, ainda tem popularidade e nunca sofreu esse massacre? Por que será, não é? Algumas pessoas vão partir para algumas respostas mais rápidas e que provém da questão da identidade mesmo, da origem, do identitarismo. Porque ela é mulher não é rica, não sei se ela é rica ou não, isso aí tem quem discuta isso, mas ela não é rica, ela mora, parece que morava morava de aluguel e tudo que era pago pela produtora dela e tal. Enfim, mulher pobre e negra. Vamos resumir, né? Vamos supor que consigamos resumir dessa maneira. Então, por isso que ela estaria sendo tratada de modo diferente. Só que eu acho que existe um outro ponto que pode sobrepujar tudo isso. E claro que um teste com isso é que colocaria tudo isso à prova. Se ela fosse colocada como chefe no programa como aprendiz, como é que as pessoas iriam reagir? Se elas a condenassem veementemente, ela tendo um comportamento muito similar ao dele, então ficaria muito facilmente comprovado de que ela é por isso mesmo, mulher pobre ou mulher, né, negra, tá? Quem ela pensa que é mulher, ela é negra, né? Bom, por outro lado, eu acho que existe um outro ponto no imaginário do que as pessoas esperam umas das outras e o que elas esperam de uma pessoa como Carol Conká e o que elas esperam de uma pessoa como Roberto Justo. Não é nem como Roberto Justo, o que elas esperam de pessoas em funções sociais diferentes. Vou falar do que? Então, as pessoas esperam que o empregador e um patrão se comportem daquela maneira. Então, se o cara é empregador e patrão, ele tem direito, e não somente direito, ele deve se comportar daquela maneira, porque é aquilo que vai, de alguma forma, promover a produtividade de seus funcionários, a produtividade da sua empresa, o sucesso da sua empresa. Porque o capitalismo é o melhor sistema já criado, as pessoas pensam assim, o melhor sistema de produtivo já criado pela humanidade, e ele é cruel mesmo, e tem que ser cruel, tem que ser daquele jeito, deve ser daquele jeito, tem que ser implacável,
porque tem que visar o lucro e não há outra maneira, e tem que ser bem prático nesse sentido de implacável. Se não fizer assim, a empresa vai à falência, então a pessoa não tem sucesso. E o sucesso vem disso mesmo. E aí existe uma admiração muito grande, generalizada numa sociedade tão hierarquizada como a nossa. Nossa sociedade é muito rigidamente hierarquizada, é uma sociedade assim hierarquizada, tão rigidamente e capitalista, onde a figura do líder é a figura do patrão, do chefe, do empregador, do empreendedor que gera empregos e faz grandes sacrifícios e se arrisca para gerar empregos. E que deve agir exatamente daquela maneira. Aquilo é o que é esperado e é o que deve ser feito, não seria somente um direito. As pessoas olham para quem está na posição do chefe ou do patrão, vamos dizer, do patrão, tá? Para colocar bem no setor privado mesmo, e é exatamente daquela maneira que ele deve agir, porque se ele fizer diferente, vai à falência, é inevitável. É inevitável que um empregador ou um patrão seja daquele modo, seja de outro modo. Quer dizer, é inevitável que ele seja daquele modo, ele sempre vai ser daquele modo. Então não dá para ele ser de outro modo. Então eu sinto que é um pouco isso, essa condescendência ou essa crença de que o sistema é predatório, o sistema é cruel e que existe um espetáculo na predação, um espetáculo de simplesmente excluir pessoas, demitir e humilhar e agir daquela maneira, porque é aquilo que vai fazer o outro, inclusive, ficar mais forte. Ninguém tem que passar a mão na cabeça de ninguém, ninguém tem que se vitimizar, as pessoas têm que apanhar muito mesmo para ficarem mais fortes, que é assim que se aprende e que a vida é muito dura e que eles, na verdade, estariam sendo realistas. É esse o imaginário. Então eu acho que é isso que faz a diferença, é a posição social mesmo, a classe social no sentido não de rico ou pobre, mas de que aquele é o patrão, aquele é o empreendedor, o empregador, o líder, e aquilo é inevitável. Aquele tipo de comportamento na realidade dele é inevitável, na realidade dela não, porque ela não era patroa de ninguém ali no Big Brother. Então é isso, espero que vocês, a partir desse vídeo, façam algumas reflexões e colaborem aí também nos comentários, dando like ou dislike, compartilhando, se inscrevendo no canal, acionando as notificações, clicando no sininho. Me ajudem a alimentar o algoritmo do YouTube. Obrigado, pessoal. A gente vai se falando. Um abraço.